Olá, bom dia, tudo bem? Eu tenho uma palavra para o seu coração, tá certo? Hoje eu quero falar sobre os três olhares de Jesus para a humanidade. Os três olhares que Jesus tem até hoje para a humanidade. Vamos lá, sem perca de tempo? Eu irei fazer uma série de 3 pregações, tá bom? E hoje eu vou falar sobre a aflição. Vamos para o texto-chave, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades. Ou seja, Jesus curava todas. Você está doente? Jesus vai lhe curar. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas, desamparadas e ovelhas como quem não tem pastor. Você sabia que há um alto índice de pessoas desengrejadas no Brasil? É o maior índice de pessoas que estão desengrejados, não tem igreja para congregar, porque se encontram decepcionados, amargurados, angustiados. E não tem uma igreja para congregar. Então falou os discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Bora lá? Quando eu olho para essa palavra, eu vejo uma palavra tremenda. O olhar de Jesus. Quando Jesus estava na terra, há 2000 anos atrás, ele veio trazendo o reino de Deus. Ele veio mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a salvação está no Senhor Jesus. Ele é o caminho a seguir. Tá certo? E quando ele pregava, ele ia até as sinagogas, né? E ele levava essa palavra de transformação, essa palavra de cura, essa palavra de milagre, essa palavra de despertamento para a humanidade. Só que quando ele olhava para a humanidade, ele olhava com um olhar de compaixão. Compaixão é sentir a dor. Compaixão é ver dentro do ser humano o que ele está sentindo. Aflição, pessoas desamparadas, né? Ovelhas como pastor, ovelhas que não têm pastor. Qual é a função do pastor? É cuidar, é orientar, é orar, é instruir, mostrar o caminho da salvação. Então, o bom pastor, que é o próprio Jesus Cristo, ele está acima dos pastores. E ele, sendo todo-poderoso, sentiu essa compaixão, esse amor pela humanidade. Bora lá? E aqui, quando ele olha para as pessoas, ele olha para o interior, ele olha para aquilo que o homem não consegue ver, o que está dentro. Muitas das vezes é o que está dentro de nós, é que nos faz chorar, é que nos aprisiona. E o que tem dentro de nós, né? Muitas das vezes a mágoa, a tristeza, o abandono. E o tema de hoje é esse aqui, aflição. Você sabe o que é aflição? Aflição é um estado profundo, né? Estado profundo emocional de frustração, de perturbação. As pessoas se sentem perturbadas no seu interior. Isso é aflição. A aflição ela é gerada de várias maneiras, né? Quais são as maiores causas da aflição? Uma das maiores causas é quando a pessoa recebe uma má notícia. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, de repente você está em casa, o telefone toca e diz: olha, o seu filho sofreu um acidente. Automaticamente gera em você uma grande aflição. Quando você fica desempregado, quando você recebe o diagnóstico que está doente de uma doença gravíssima, automaticamente a pessoa entra em um estado de aflição, fica aflito. Mães que muitas das vezes ficam aflitas a noite toda porque o filho sai ou a filha sai e não retorna. Então, tudo isso são as más informações e também uma das maiores aflições sobre a vida das pessoas é o abandono, né? Porque o ser humano, ele tem por si uma autodependência.
E quando essa dependência não é suprida, gera-se também grandes aflições. Por exemplo, no rompimento, né, de um relacionamento, a pessoa entra numa grande aflição. Será que essa pessoa vai voltar? Será que essa pessoa não me ama? Será que essa pessoa me abandonou? E fica aquela aflição interior constante dentro dessa pessoa. E é aqui que o Senhor Jesus quer trabalhar, nas suas aflições, nas suas inseguranças, nos seus medos, nos seus traumas. Você sabe quais são os sintomas da aflição? Vou te falar aqui detalhadamente. Insônia. A pessoa que está aflita, ela não dorme, né? Ela perde o sono. Outra coisa que vem, a sensação que vem, dificuldade de respirar. A pessoa não consegue respirar tranquilamente, né? E vem uma sensação de sufocamento, né? Essa sensação de sufocamento é a angústia que entra também no momento que a pessoa está aflita, aí vem aquela sensação de angústia, aquele aperto no peito, dor de cabeça, pensamentos negativos, muito pensamento negativo vem sobre a vida dessa pessoa. Outra situação que vem também, né? Arritmia cardíaca, ou seja, o batimento do coração fica muito acelerado e a pessoa começa a entrar em crise de pânico e desespero. Tudo isso é proveniente de aflição. A aflição tem que ser trabalhada. A aflição tem que trazer sobre a tua vida, tem que se acalmar para vencer essa angústia. Então foi para esse tipo de pessoas, foi para esse grupo de pessoas, essa humanidade que Jesus veio para aliviar as nossas dores e as nossas aflições. E ainda diz mais: sem mim nada podeis fazer. Eu sirvo a Cristo há 25 anos, com muito orgulho, com muito prazer. Eu passei por todas essas fases difíceis. Eu sei o que é uma crise de depressão, uma crise de pânico, de desespero. Eu vim daí. Mas eu encontrei em Cristo a paz interior. Eu encontrei em Cristo o amigo verdadeiro. Eu encontrei em Cristo a minha cura das minhas emoções e no meu corpo físico. Então deixa Ele cuidar de você. Ele olha e preste bem atenção. Aqui está claro, ao ver a humanidade sentiu compaixão, ou seja, Jesus vê a tua aflição, Jesus vê essa angústia, Jesus vê o teu desespero e Ele quer te ajudar, porque a angústia, né, ela traz consigo muitos sintomas ruins, né, dores no corpo, na musculatura, tremores, calor, frio, né? Como eu posso me livrar dessa angústia? A Bíblia fala também no livro de Mateus: vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quer ficar curado da angústia? Pode até vir outros sintomas, mas ele diz: vinde a mim, tu que estás cansado, afadigado, levando fardos, levando, sabe, coisas terríveis. Em Salmos diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas, o Senhor o livra. Então eu estou te mostrando aqui também, né? Alguém que pode trabalhar na tua alma, tocar a tua alma e trazer alívio. E esse alguém é o Senhor Jesus. Eu sempre falo que a terapia, né? Eu sempre falo também, procure profissionais que lhe ajudem, mas também procure o espiritual. O emocional tem que ser trabalhado? Tem, mas o espiritual também. Porque não tem ninguém melhor para entender a tua alma do que o Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Então, hoje eu estou falando para você sobre as aflições. Será uma série de 3 pregações. Gravarei a segunda parte dessa pregação, mas eu quero orar por você. Pai, nessa manhã, meu Deus, olha para dentro do coração dessa pessoa. Só o Senhor sabe o que ela está passando. Arranca essa angústia, essa aflição, esse medo e essa sensação de perigo, toda a fúria de Satanás. Só
sai do corpo, sai da alma, do espírito. Em nome de Jesus, traz alívio, traz cura, traz solução.